não dá para entender uma pessoa que corta a cabeça e esquarteja e sai com uma malinha. Por exemplo, na Inglaterra, não se determina o crime pela idade. O que eles fazem? Teve um crime na Inglaterra que foram 2 meninos, um de 6, um de 8, roubaram um bebê de uma mãe que estava numa sorveteria, foi pegar sorvete para o filho mais novo, deixou o bebê com o filho mais novo. Eles chegaram, pegaram esse bebê, eles levaram para a trilha do trem e... Ah, não. Sim. Isso é um caso clássico que vocês vão achar. O que aconteceu? Quando eles foram para o juiz, né? Chegou, o juiz quer saber se eles entendem que o que eles fizeram era uma coisa ruim, errada. Uhum. E eles ainda estavam naquela fase de não saber mentir com tanta maestria. Por que vocês fizeram isso? Porque a gente queria ver um trem passar em cima de um bebê. Foi essa a resposta. Então, na Inglaterra, é determinado isso pelo grau da compreensão? Da compreensão e pela gravidade do crime. Tipo, crimes hediondos... Inimagináveis. É possível imaginar 2 crianças, tipo assim, vamos pegar um bebezinho que a gente quer ver uma cena de um trem. É tão inimaginável que para o juiz isso é uma coisa assim, é uma perversidade que só um psicopata pode fazer. Sim. E se ele sabe dizer se é certo ou errado, é porque ele tem condições. Sim, tem discernimento. Tem discernimento. Eu, ele pode ser classificado como psicopata. Eu, pessoalmente, assim, com crimes hediondos, eu sou a favor da emancipação compulsória para crimes hediondos. Porque eu acho que não é outra coisa, sabe? Não é o roubou um chocolate, com certeza. Não é o... Sabe? Com certeza. Quando chega nesse nível, certos precisa de um olhar mais atento. Porque... Certos crimes só um psicopata pode fazer. E também porque, assim, se tem muito essa questão da idade, só que a gente esquece que aqui nesse sofá já sentaram pessoas que disseram pra gente assim, eu morava não sei onde, a minha infância foi muito diferente, quando eu cheguei na cidade, as pessoas viviam as pessoas com a minha idade, tinham outro tipo de infância. Então, a gente entende que uma pessoa de 12 anos que mora aqui é diferente de uma pessoa de 12 anos que mora ali, que é diferente de uma pessoa de 12 anos que mora numa aldeia indígena, é diferente de uma criança de 12 anos que mora em grandes centros urbanos, é diferente. Então, não adianta você pegar, uma criança com 12 anos não entende. Depende. Tudo tem um contexto cultural. E também dentro daquela cultura o que é certo e o que é errado. Sim. Por exemplo, existem crianças que moram em comunidades, né, que veem o traficante botar no micro-ondas alguém, como fizeram com o Tim Lopes, com o repórter, né? Ele foi queimar o corpo no pneu. O micro-ondas é queimar o corpo no pneu para não deixar vestígio de nada, não conseguir identificar, né? O que acontece? Existem crianças que não são psicopatas, mas ao ver aquilo, eles começam aquilo ser uma coisa normal. Natural, não sei nem se normal, natural. Aqueles que podem sair, saem. Quem não pode, passa a ser obrigado a fazer. Sim. Alguns têm sentimentos. Eu já vi crianças em comunidades que não tinham como sair, continuaram naquele ambiente, mas surtaram. Quando tiveram que fazer esse tipo de perversidade. O cérebro não suportou. Então, assim, existem maldades que só um psicopata é capaz de fazer, com esse grau de tranquilidade. Sim. Então, respondendo ao Adson. Respondendo ao Adson, uma educação de limites, botando o que é tolerado e o que não é tolerado, é óbvio que a criança, não sabendo jogar, ela vai ficar quieta. Aquilo que eu falei, ninguém nunca viu um pedófilo pegar uma criança em praça pública. Então, se ele souber que vai ser pego, ele segura. Ele se segura. Né? Tanto que o índice de psicopatia é igual no mundo inteiro. Mas por que em alguns lugares eles se manifestam menos? Porque a impunidade não é como é aqui. Sim. Então, por exemplo, na Índia, não teve uma vez que um taxista estuprou uma turista sueca ou dinamarquesa? Ele foi morto em praça pública. Não tivemos mais nenhum caso de taxistas estuprando turistas. Então, assim, a legislação criminal tinha que ser bem diferente para os psicopatas e não psicopatas. Se você for no sistema penitenciário, os psicopatas correspondem a 15%. 85% que está lá dentro são recuperáveis. Agora, quando você junta tudo, o que acontece? Esses 15% fazem dos outros 85% seus soldadinhos.
Doutora, fazer seu escritório. e a vingança? A pessoa não é uma psicopata, mas ela, por vingança, ódio de ter sofrido algo muito ruim, ela pratica a mesma coisa que a outra psicopata fez, mas por vingança. Ela se torna uma psicopata por fazer isso? Não, Vou não ao se toalete. torna. Tá. Não se torna uma psicopata. Agora, tem que ver o que é essa vingança. Porque a vingança estaria muito mais no campo da passionalidade. Então, é muito mais para uma coisa imediata. Por exemplo, você chega em casa, pega seu marido na cama com a vizinha. Se você ali tiver uma reação violenta ou pegar uma arma, fizer alguma coisa, você vai ter atenuante no seu crime, porque é sobre forte Sim. emoção. Sim. Agora, quando essa vingança é uma vingança planejada, arquitetada, aí isso também já tem um requinte de maldade. A gente tem que ver. E o que é essa vingança? Se essa vingança é esquartejar, é fazer esse tipo de coisa, não. Vamos lá, o caso daquela que matou o marido e esquartejou, Elisa Matsunaga. Matsunaga. Não dá para entender uma pessoa que corta a cabeça e esquarteja e sai com uma malinha. Aí as pessoas falam assim, mas ela, porque ela sofria, ele traía. Se todo homem que trai a mulher vai pegar e esquartejar, a gente não podia sair na rua. Sim. Ia ser perna para um lado, braço para o outro. Tropeçando em ossos. Ia ser difícil. Sim. A gente ia ter, ou então, um grande cemitério, entendeu? Não sei se no meio de uma floresta, não sei. Em região de mata. Então, assim, não. Existem vinganças que, se chegar a um nível de vingança com esse grau de frieza, é psicopatia.